Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, mais uma palavra, mais um direcionamento para viver bem a sua quaresma. Estamos aí numa toada de vários vídeos falando sobre o sentido da penitência. Aqui, no tempo quaresmal, né, esse espírito penitencial da quaresma é muito simbolizado pelo jejum e temos falado desse sentido, como viver a penitência, como viver o jejum com frutos, de modo realmente espiritual, de uma maneira que essa prática nos una mais a Deus, nos aproxime a Deus, seja de fato uma ferramenta de conversão, de purificação. E sabe, meus irmãos, uma coisa muito interessante de nós entendermos, quando nós falamos assim, dessa realidade penitencial, né? Todo mundo sabe que a quaresma é um tempo penitencial, tanto que a cor litúrgica é a roxa, que significa, né, ascese, penitência, esforço. É um tempo penitencial. O espírito desse tempo litúrgico é a penitência, né? E, claro, enriquecida pela oração, pela caridade, porque não é a penitência pela penitência, mas a penitência que nos leva ao amor, que nos leva à oração, que nos leva à intimidade com Deus. Ou seja, a penitência nunca tem um fim em si mesma. Ela está a serviço dessa espiritualidade do amor, da intimidade com Deus, né? Então, quando nós pensamos nessa realidade penitencial do tempo da quaresma, quando, por exemplo, nos impomos o jejum e qualquer outra penitência, pensemos, por exemplo, semana passada a liturgia trouxe a passagem de Jonas. Profeta Jonas entrou em Nínive, anunciando, né, proclamando a penitência, a conversão, porque anunciando, né, que se não houvesse conversão, Nínive seria destruída. E aí diz a palavra que os habitantes de Nínive acreditaram na pregação de Jonas. E desde o mais rico ao mais pobre, todos, até o rei, todos fizeram penitência, jejuaram, impuseram o cilício, né, se vestiram de saco, sentaram em cinzas, todas essas coisas, as cinzas, saco, cilício, o jejum, são expressões de penitência. Expressões de penitência, né? E essas expressões são expressões de humildade e de confiança em Deus. Quer dizer, quando você pratica a penitência, pensa no caso dos ninivitas, eles se impuseram o cilício, o jejum, se vestiram de saco, sentaram em cinzas, como uma forma de humilhação. Quer dizer, a penitência, mesmo o jejum, é uma forma de você humilhar a sua carne. Não só o corpo, não se trata apenas do corpo, mas da carne. A carne, essa expressão, a carne, é toda essa dimensão da fraqueza humana, da nossa debilidade, da nossa tendência ao mal que existe em nós, que envolve a alma também. Não é só o corpo. Essa dimensão da nossa carne, ferida pelo pecado original, por assim dizer. Então, pela penitência, pelo jejum, aqui simbolizado pelo jejum, a penitência, digamos assim então, pelo jejum, eu estou humilhando a minha carne. Eu estou dizendo, olha, você não é suficiente por você mesma. Você é fraco, você está reconhecendo a sua fraqueza. Você está humilhando a sua carne e reconhecendo que é preciso a graça para viver o que somos chamados a viver, para se converter, para fazer o que é preciso fazer, enfim, você humilha a sua carne. Como diz São Paulo, aquela passagem famosa,
onde ele fala que os desejos, fala da penitência, né? Deixai-vos conduzir pelo Espírito de Deus e não satisfareis os apetites da carne. Daí ele diz, porque os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. Então, pelo jejum, você está humilhando a carne e reconhecendo que a carne, ela tem desejos orgulhosos, egoístas, e é uma forma de colocar, então, toda a confiança em Deus. Uma outra dimensão muito importante da penitência, e aqui, notadamente do jejum, é essa realidade de que, pelo jejum, nós estamos reconhecendo que, de alguma maneira, nós merecemos o castigo de Deus. Isso aqui, tem muita gente que tem muita dificuldade de entender isso. Modernamente, né, teologias assim muito progressistas, sempre gostam de dizer, não, Deus não castiga. Bem, quem disse? A palavra de Deus está recheada desse sentido do castigo de Deus, não no sentido de um Deus punitivo, de um Deus castigador. De fato, isso não é verdade, porque tudo em Deus é amor. Mas como um Deus que nos ama como um pai, ele nos castiga, entre aspas, no sentido de que nos educa, nos corrige. Como diz um santo da igreja, ele fere para curar, humilha para exaltar, derruba para elevar. Então, existe sim esse sentido do castigo de Deus, no sentido de um Deus que vem, que nos educa, que nos corrige. Existe também a dimensão teológica que a igreja ensina do purgatório, que os sofrimentos dessa vida podem ser como que, né, ações assim da educação de Deus que também nos poupa daquele sofrimento do purgatório. Então isso é uma realidade de fé da Igreja Católica. Então veja na palavra de Nínive, por exemplo, de Jonas. Jonas anunciou que a cidade seria destruída, que viria o castigo de Deus se eles não se convertessem. Eles se humilharam, fizeram jejum, fizeram penitência, rezaram. E aí no final desse trecho, diz assim, que vendo Deus as suas obras de penitência, esse é o termo que é usado, obras de penitência. Vendo Deus as suas obras de penitência, desistiu dos castigos que tinha anunciado. Voltou atrás. Quer dizer, a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, nós vemos muitos casos em que as pessoas pecavam e se arrependiam profundamente, e aí faziam penitência como forma de expressar esse arrependimento. É uma forma viva de expressar, olha, eu mereço ser castigado, eu mereço todo o castigo do juízo de Deus, da sabedoria de Deus. Mas é uma maneira de fazer isso colocando a confiança em Deus. Tanto que, no caso dos ninivitas, eles fizeram a penitência e a penitência os privou do castigo, os libertou do castigo. Porque é uma forma de se arrepender. É uma forma de demonstrar arrependimento, de se humilhar diante de Deus, de voltar a confiança para Deus. Quando nós pensamos no nosso orgulho, na nossa soberba, nas nossas limitações, nas nossas falhas, como diz o Salmo, ninguém é inocente diante de Deus. Então a penitência também é uma maneira de você reconhecer, olha, se for levar em conta as minhas faltas, se for levar em conta a minha realidade, eu mereço não os favores de Deus, mas o castigo. Mas claro, nós sabemos que Deus é misericordioso. E em Cristo, uma vez justificados em Cristo, nós recebemos a graça de Deus, a bondade de Deus, os favores de Deus, não por merecimento. E o jejum, a penitência é uma maneira também de reconhecer que tudo aquilo que eu recebo de Deus não é por merecimento, mas por graça, por misericórdia. E nós vamos também nos inclinando nessa direção de não criar uma relação com Deus como se Deus fosse o nosso devedor.
Isso é um perigo, né? Já falei no vídeo passado, ou algum outro vídeo anterior, que a gente não pode agir assim, como se Deus fosse nosso devedor. A prática do jejum, da penitência, não pode ser uma prática que eu pratico e meio que coloco Deus como meu devedor. Agora que eu fiz isso, você tem que fazer isso, aquilo. Ah, meu amigo, esse tipo de jejum te afasta de Deus e não te aproxima. Então, o jejum sempre, as obras de penitência, entre as quais o jejum, sempre precisam ser uma expressão de humildade, de confiança em Deus e de amor. Humildade, confiança e amor. Humildade, confiança e amor. Humildade, porque você se humilha, reconhece a sua miséria, reconhece que tudo que vem de Deus é favor, e não como se ele fosse seu devedor. Confiança, você põe a sua confiança nele, não em você. Amor, você deseja a graça dele, a graça que você não merece. Você deseja amá-lo e se aproximar dele. Você deseja obedecê-lo. Então isso é muito importante termos em mente e buscarmos isso. Busque isso. Busque isso nessa quaresma. Busque essa verdadeira conversão. Todos os dias dessa quaresma que você jejuar, que você se fizer penitência, faça com esse sentido. Amém? Fique com Deus até nosso próximo vídeo.